Fala aí, tudo bem? Bem-vindos ao canal Dicas do Lipe. A gente está na nossa sequência de aula de lógica e agora a gente vai falar sobre negação, negação lógica e tautologia. Mas respira, eu sei que o nome dá uma assustada, eu vou traduzi-lo para vocês, tá? Para começo de conversa, quando a gente fala de negação, eu tenho uma frase, eu literalmente quero negar essa frase original, beleza? E a tautologia, já vou puxar uma setinha aqui, nada mais é do que uma sentença que sempre é verdadeira. Você faz a tabela verdade dela e ela sempre é verdadeira, ok? Sentença. Então, ela é verdadeira independente do P, do Q, do R serem verdadeiros ou falsos. O que acontecer ali vai dar verdade, tá? Sentença que sempre, para enfatizar, é verdadeira. Legal? Tranquilo? Vou colocar algumas aqui, especificamente umas 5 ou 6. Eu não parei para contar antes, não. Acho que são 6. Eu vou começar com uma bem natural, que é o seguinte. A negação, só para registro, a gente costuma denotar com um til, tá? Um til. Se a gente fizer a negação da negação, só para registro, tá? Algumas provas vão fazer isso aqui. Como se fosse complemento, tipo complemento dos complexos. Esse símbolo também denota negação, beleza? Geralmente a gente usa o til. A Escola Naval, por exemplo, já deixou claro que ela usa o til. Mas nada impede que do nada eles botem essa setinha em cima. A setinha não, esse tracinho em cima. O traço em cima também é negação, de uma proposição lógica, tá bem? Negação da negação, vê se faz sentido. Tu nega e desnega, dois nãos, acaba virando sim. Isso só acontece na matemática, tá? Na vida real, não importa quantos nãos forem, é não. Não seja insistente, por favor. Então, não, não equivale ao próprio P, né? A própria proposição original. Eu botei 3 tracinhos aqui, é uma outra notação para equivalência, mas na verdade eu vou deixar o nosso se somente se, tá bem? Algumas delas a gente até vai fazer a tabela verdade. Não de todas, para não ficar extenso desnecessariamente. Aí vão ser, eu vou fazer no caso das mais importantes, só para a gente entender como é que é essa construção da tabela verdade, como eu já tinha prometido no vídeo anterior que eu ia fazer, ok? O próximo, se eu nego o E, esse é interessante, porque a gente usa até mesmo para conjuntos. A gente chama de lei de Morgan em conjuntos, mas existe o equivalente dela em lógica também. A negação do E é o ou das negações. Repara só, não P ou não Q. Da mesma maneira, a negação do ou seria o E das negações. Olha como é que eu estou falando. Negação do E é o ou das negações. A ordem que você faz essa fala muda muito o significado, tá bem? Eu tô falando na ordem certinha aqui. Então, tu teria não P e não Q. Negação do P e negação do Q, tá bem? Agora, a gente vai para duas que são especiais. Duas que são especiais. Aparecem muito em qualquer concurso que caia lógica. Até mesmo concurso público, que não tem nada a ver com concurso militar. Se cai lógica, fatalmente vai ter essa questãozinha lá envolvida, tá bem? Que é o seguinte. O se então, né? Se P, então Q, é a forma básica de você escrever. Mas você pode escrevê-lo de outras duas maneiras. Lembra que eu falei isso no vídeo anterior? A primeira dessas outras duas maneiras é essa aqui. Não Q implica não P. E ela é tão importante que ela recebe um nome. Ela é chamada contrapositiva. Tudo junto, tá? Contrapositiva. Ela é uma ótima técnica de demonstração. Tanto para demonstrar teoremas clássicos, quanto para demonstrar questões mesmo. Fazer questões de demonstração. É uma das formas que a gente usa para demonstrar coisas. A gente usa a contrapositiva. Por exemplo, foi um exemplo rápido aqui que me vem à cabeça. Quando uma função é injetora, tá? Quando uma função é injetora,
a gente pode falar sobre como é que você trabalha com a igualdade, tá? Um exemplo disso é uma igualdade de funções exponenciais. Se você tem a elevado a x igual a elevado a y, isso implica que o x é igual a y. Acaba sendo si somente si, mas isso não importa muito, foca no implica, tá bem? Por que isso aqui é verdade? Porque qualquer função injetora vai seguir essa propriedade. O que define uma função injetora? Isso é uma definição que eu estou colocando aqui, tá? Se x1 é diferente de x2, então f de x1 é diferente do f de x2. Essa é a definição de função injetora. X's diferentes vão para y's diferentes. Esse plural aí maravilhoso. Só que essa forma não é tão útil de usar numa conta. Pô, já é diferente. Aí, diferente, mostrar que o outro é diferente, não faz muito, né? Não ajuda tanto. A contrapositiva aqui seria o seguinte. A negação do que está na direita, então seria o f de x1 igual ao f de x2, implica na negação do que está na esquerda. x1 igual a x2. Essa é muito mais útil. Toda função injetora satisfaz isso. Se eu tenho f's iguais, e aí por f's iguais eu posso pensar que o f é a elevado a x, e aí eu estou pensando que o a elevado a x1 é igual a elevado a x2. Isso implica no x1 ser igual a x2. Olha a igualdade da função exponencial aí, e consequentemente logarítmica também, aparecendo. É uma consequência direta dela ser uma função injetora, ok? Beleza? E a gente usou o quê? Usou contrapositiva para ver isso. Ah, Felipe, não cai lógica na SpaceX, mas cai função injetora, cai equação exponencial, cai equação logarítmica, na AFA também. Entendeu? Então tem que saber alguma coisa de lógica sim, pô. É a linguagem matemática, cara. Claro que tem que saber. Eu, hein? Tem mais uma forma de escrever. Essa é bisuradinho. Totalmente fora da caixa. Beleza? Você escreve assim, ó. Essa não tem nome especial não, mas cai bastante em questão de lógica. Aí é específico para questão de lógica. Tu não vai usar como ferramenta não. Dificilmente. Seria não P ou Q. A gente vai estudar essa, tá? Pra fazer a tabela verdade e tal. Eu só vou dar uma organizada aqui, porque eu matei um espação só por causa desse contrapositivo. Vou deixar aqui embaixo. Essa escrita ali é a chamada contrapositiva. Tá bem? Beleza? Uma subidinha agora, só pra ficar encaixado. Show de bola. Mas a gente tem essa segunda maneira de reescrever o P implica Q. Tá, Lipe, mas... e aí? Cara, ela é maneira pra tu falar de negação. Pra tu fazer a negação da implicação, é legal fazer nesse formato por causa disso aqui. A gente já sabe negar o ou, ok? Então, se eu fosse negar uma implicação, isso equivale a negar esse cara da direita, porque eles são equivalentes, então eu só estou trocando um pelo outro. É um poder que a gente ganha nas equivalências. Só que negar esse ou, repara só, eu estou fazendo uma questão já com você aqui. Negação da negação do P e a negação do Q, não é isso? Então vai ficar P e negação do Q. Essa é a negação do implica. Felipe, preciso decorar? Preciso decorar tudo isso? Cara, parte disso aí não tem jeito. Esse aqui, especialmente, sim, você tem que decorar. Mas se você sabe esse aqui de cabeça, e a contrapositiva também, em particular, se você sabe esse aqui de cabeça, você consegue chegar na negação, você não tem que decorá-lo, ok? Então, se eu for considerar quais são os mais importantes, são esses aqui, ó. Esse e esses dois aqui. Todos são importantes, é claro. Mas esses dois aqui são muito naturais, você guarda com bastante facilidade. Esse você vai acabar vendo tantas vezes que acaba guardando também. O mais diferentão é esse daqui. Aí, esse não tem escapatória. Tu só tem que guardar pra guardar mesmo. Vou colocar mais uma. Eu falei que tava em dúvida se eram 5 ou 6. Acabei de descobrir que são 7. Olha que legal. O bizu de não contar antes, né? Se o P e o Q formam uma equivalência, P se somente CQ, isso é a mesma coisa que fazer não P se somente C não Q. Lembra, né? A equivalência, a gente viu isso no vídeo anterior, ela me mostra que o P e o Q têm sempre o mesmo valor lógico, né? Se P e Q são equivalentes é porque eles têm sempre o mesmo valor lógico. Ou os dois são verdadeiros, ou os dois são falsos.
Se eu nego os dois, continua sendo verdade, né? Porque o que acontece é só que você troca falsidade com verdade e verdade com falsidade. A negação é isso. O que é verdadeiro vira falso, o que é falso vira verdadeiro. Mas continuam sendo os dois iguais. Então, continua sendo equivalente. Tá? Esse é o bizuzinho. Essa acaba sendo bastante direta também. Vamos pegar duas dessas para fazer a tabela verdade, tudo bem? Só duas. Quais que eu vou pegar? A negação do E. E também eu vou pegar essa daqui. Ok? Botar um asteriscozinho aqui do lado. São as duas que eu vou trabalhar agora. Só para não esquecer mesmo. Cadê a nossa tabela verdade? Ah, moleque. Eu vou ter que dar uma crescida nela, porque eu vou colocar mais coisas. Mas o nosso VV, VF, FV e FF já estão prontos. Tudo bem? Como assim colocar mais coisas, Felipe? Cara, eu quero chegar aqui, né? Então eu vou precisar de um bocado de gente. Eu vou precisar do P e do Q, é claro. Vou precisar do não P, do não Q. Vou precisar do P e Q, que já até estava escrito, mas eu apaguei. Vou precisar também da negação do P e Q. E vou precisar do OU, do não P e do não Q. Caraca, deu certinho. Tecnicamente eu precisava de mais uma... Eu até precisava de mais uma coluna. Agora já foi. Dá pro gasto isso que tem aqui. Eu dei uma apertadinha aqui, eu acho que... Né, eu acho que rola. Eu ganhar uma coluna. Vamos ver se rola mesmo? Né, não. Melhor não. Aí eu comento no final com vocês. Vamos lá. Agora é brincar de completar a tabela. A tabela já tá montada, a gente brinca de completar a tabela. No próximo, acho que vai ser um pouco mais fácil montar essa tabela. Se o P é verdadeiro, o não P vai ser falso. Vê se faz sentido. Da mesma maneira, se o P é falso, o não P é verdadeiro. A mesma coisa vale no Q. Onde está verdadeiro vira falso, onde está falso vira verdadeiro. Pro P e Q, só toma cuidado com qual coluna você está olhando. Tá? Sempre respeita quem está escrito ali em cima. P e Q são esses dois. Tem que estar os dois ao mesmo tempo. Então você vai ter V, F, F, F. Só é verdade quando ambos são verdadeiros. A negação do P e Q seria F, V, V, V. Justo? Esse ou é com não P e com não Q. Por isso que tu tem que fazer um de cada vez. Porque se tu tenta fazer tudo ao mesmo tempo, né? Por exemplo, tá o P e o Q aqui escrito. Ah, eu vou negar o P, negar o Q, fazer o ou. Tudo numa tacada só. Desculpa te avisar, você vai errar. Foi mal, pô. Mas você vai errar, claro. Eu também erro. Erraria. Então a gente bota sentença por sentença, fazendo a construção até... Sentença não, desculpa. Proposição por proposição. Aí você vai compondo parte por parte até chegar na sentença final. Tá bem? Então a gente vai ter aqui não P ou não Q. São essas duas colunas. É um ou. Basta que um deles seja verdadeiro, podendo ser os dois, é claro. Mas se os dois forem falsos, vai ser falso. Aí aqui vai ficar verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Maneiro? A última coluna, que eu vou botar aqui embaixo, né? Porque faltou espaço. Seria... Eu vou botar uma reticências aqui, né? Como se fosse a continuação. Seria o se e somente se. É o não P e Q. Se e somente se. Nossa, nem isso deu espaço. Só pra escrever essa já ia ocupar quase tudo, né? Não P ou não Q. Lembra, o se e somente se, ele é verdadeiro quando ambos têm o mesmo valor lógico, certo? Mesmo valor lógico, mesmo, o mesmo. Então, independente do cenário, a gente achou tudo verdadeiro. Isso aqui, o fato de tudo ter dado verdadeiro, é o que a gente chama de tautologia. Falando em termos um pouquinho mais formais, então a tautologia seria aquela sentença cujo conjunto verdade seria o teu universo. É a sentença cujo conjunto verdade é o universo. Belezinha? Não gostei dessa cor. Vou voltar para o anterior.
Na verdade, eu quero rosa. Salmão, sei lá que cor é essa. Belezinha? Tranquilo? Prometi fazer mais uma, então vamos fazer mais uma. Agora que a gente entendeu a estrutura, né? Como fazer, acredito que fique mais rápido. A gente vai começar do P e do Q, porque não tem muito escapatória em relação a isso. Tá? Eu quero fazer essa daqui. Então, o que eu preciso? Eu não vou precisar da negação do Q dessa vez. Primeiro eu vou apagar tudo aqui, né? Vamos completar na moral. Vamos ver se cabe tudo aqui. O que eu vou precisar? Vou precisar do P implica Q. Vou precisar do não P já foi. Vou precisar do não P ou Q. Aí aqui já vem a última, ó. Prático. E vou precisar do se somente se aqui, né? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V pra facilitar minha vida. Pode ser? Dar uma leve diminuidinha pra caber. Ah, agora eu fiz besteira. Uma leve diminuidinha pra caber. Pronto. Caraca, não coube. Pronto. Agora tá em casa. Cor laranja. É isso aí. Foi todo mundo? Tem todas as sentenças aí? Tem. Beleza. Então vamos completar. O não P a gente já tinha feito. Eu poderia deixar escrito. Não quis. A gente sabe fazer. P implica Q. É o negócio da questão, lembra? Pensa que você está resolvendo uma questão. Se tu fez tudo certo, vai dar certo. A questão, você vai acertar a questão? Vai. Se tu fez tudo certo, tu vai errar a questão? Não. Se tu fez tudo errado, tu pode acertar a questão. Se tu fez tudo errado, tu pode, muito provavelmente, errar a questão também. Legal? Não P ou Q. São essas duas colunas aqui. Não P ou Q. Então, basta que um seja verdadeiro. É o ou. A gente tem verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Viu que as duas colunas estão iguais? O se somente se vai ser uma tautologia. É quando ambas têm o mesmo valor lógico, certo? Se ambas têm o mesmo valor lógico, tá lá bonitinho. Tudo bem? Tranquilo? Então, mais uma vez, a gente tem uma tautologia aqui. E aí, a tautologia, na verdade, você está provando que essas duas sentenças são equivalentes, porque essa equivalência sempre vai ser verdadeira. Tem situações em que a equivalência não é sempre verdadeira, mas de repente você está olhando no caso que ela é verdadeira. Aí tu pode usar, não tem problema. E ficou em cima da minha cabeça aqui. Pronto, tautologia. Belezinha, gente? Tranquilo? Com isso, a gente fecha mais um vídeo. Vamos pro próximo, falar dos quantificadores. Vamos lá.